Então, na regulamentação da Anatel, a gente tem dois tipos, que é a autorizada e o credenciado. O autorizado, ele realmente tem muito mais obrigação, né? Já o credenciado, ele se credencia numa rede de um SMP mesmo. E o que mais progrediu aí foi o credenciado. Então, tem as que cresceram, teve uma que mais cresceu. Eu vou até pegar o exemplo dela, depois eu vou pesquisar aqui. Mas, assim, aí o que a Anatel está fazendo para... Isso ainda não está aprovado, tá? Isso está dentro do projeto de IoT. Eu vou até citar ele aqui. É um projeto que a gente fez para tirar as amarras regulatórias. Então, o que a gente entende? Que o credenciado ele está vinculado, ele tem que ser vinculado hoje a uma prestadora de origem. Muito pela questão da numeração, para facilitar o gerenciamento. A gente vai falar o seguinte, não, ele pode ser vinculado a várias, não precisa ser vinculado a essa prestadora de origem, mas para aplicações de M2M ou IoT. Lá na Tel a gente chama muito o IoT de M2M, para aplicações de IoT. Por quê? Porque aí vai facilitar eu primeiro vou ampliar minha cobertura. Então, se você tem alguém lá do Mato Grosso, ele quer fazer uma aplicação de rural, onde ele não tem uma cobertura, e ele precisa de uma cobertura, e já tem alguma cobertura lá, de alguma operadora, então ele pode entrar em contato com essa operadora, ser um credenciado dele ali. Então, só que ele também tem lá no Paraná, e aí é outra operadora que tem a cobertura. Então, ele pode ser credenciado com essa outra operadora lá, entendeu? Então, E assim, antes não era possível. Foi essa flexibilidade que... foi. Ah, legal. E isso ainda está em discussão, entendeu? Não foi aprovado hoje essa alteração da regulamentação. Ela já passou por consulta pública, ela está no conselho, ela já passou pelas análises das contribuições, a procuradoria já avaliou, ela encontra no conselho para a decisão final. Então, assim, provavelmente a gente vai ter essa decisão esse ano. Mas é basicamente certo que isso vai sair, entendeu? Ninguém vai Tá. querer mudar isso, não. E também a gente entende que isso vai facilitar também aquela questão lá do home permanente. Por isso que a gente não vai mexer com home permanente. A gente entende que se essa operadora, né, sei lá, um carro da Alemanha, e aí eu tenho, só que o SIM card que está ali é a numeração lá da Alemanha, né? Então, não dá para aplicar aqui. Mas se eu consigo fazer com que essa operadora lá tenha um credenciamento aqui e usando a rede de um autorizado, ele vai poder, aí eles entram na tratativas, ele vai poder utilizar a rede, todo o recurso que ele tem lá na rede da operadora aqui, entendeu? Aí Entendi. isso a gente entende que é viável tecnicamente e dá para já vai atender de certa maneira, de certa forma, esse problema do homem permanente. Aí tem aquela outra questão que eu te falei do eSIM card lá, que já faz uma configuração dinâmica, né? Que aí, então assim, por isso que a Anatel não, a área técnica, a Anatel como um todo não quis entrar e a gente mexer algumas coisas sobre isso. Outra questão também é a questão de regras de prestação, é direito do consumidor. Então, a Anatel, eu vou até colocar aqui, mas a Anatel ela fez uma revisão da regulamentação de qualidade e ela colocou que dispositivos IoT, porque a gente tem que entender que quando a Anatel ela faz um regulamento assim, ela pensa muito naquela prestação tradicional, né? Você tem a prestadora e tem um consumidor. Então, ela fez uma regulamentação, por exemplo, do SMP, com regras, várias regras do direito do consumidor.
E essas regras, quando você olha para a IoT, não aplica. Então, a gente afastou. A gente fala que para a IoT não aplica essas regras, exatamente para diminuir essa carga regulatória, né? Entendeu? E Entendi. outra questão global aqui é a questão da numeração mesmo. Então, assim, a gente entende que fazendo essa mudança na questão do MVNO, vai facilitar a entrada de outras prestadoras, e isso eu vou conseguir fazer com que essa conectividade global comece a entrar com mais facilidade aqui no Brasil.